A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 11 ao 15, que diz assim: Os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficássemos caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando isso a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para gentios. Exalto meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Somente até aqui, meus amados, somente até o versículo 15, para dar continuidade. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência recente que eu tive no mês de janeiro, né, acerca de pessoas que não servem o Senhor e que eu tinha preconceito com essas pessoas. Algo que Deus fez, né, que foi tirar a venda do preconceito dos meus olhos, né. E aqui nessa palavra de Romanos 11, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo ele explica aos gentios, né, para eles não se gloriarem no fato de que eles, pelo fato deles terem conseguido obter a salvação, e o povo de Jerusalém, o povo de Israel, não terem reconhecido e aceitado ao Senhor Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, né? Então o apóstolo Paulo aqui ele usa umas comparações, né, acerca da videira e dos ramos, né? Os gentios, no caso, aqui nesse tempo que o apóstolo Paulo está falando, e nessa época os gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, porque o povo de Israel, ele era considerado, somente o povo de Israel era considerado o povo de Deus, e somente eles teriam direito à salvação, né? E outros povos que não servissem ao Senhor e não pertencessem ao povo de Israel eram considerados os gentios condenados. Só que quando o Senhor Jesus se entregou na cruz, né, ele deu o direito para que todas as pessoas, sem exceção de raça, de etnia e de povo de origem, ele deu o direito para que todas as pessoas se tornassem filhos e povo de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está explicando aos gentios de Roma, né, que não eram para eles se gloriarem pelo fato deles terem obtido a salvação e do povo de Israel não ter obtido. Então ele fala aqui no versículo 17, né, fazendo uma comparação com ramos, ele diz, o ramos e a oliveira, né, como diz em João, como Jesus fala em João, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos, e todo ramo que estiver em mim dará fruto, né? Então, aqui o apóstolo Paulo ele usa também essa comparação de ramos e de videira. No versículo 17 ele diz, se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele está deixando bem claro para aqueles que hoje são salvos, não se gloriar contra aqueles que não são salvos ainda. Por quê? Porque da mesma forma que o Senhor salvou, deu a salvação aos gentios, da mesma maneira ele pode retomar a salvação àqueles que não estão salvos. E no versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim, acerca do povo de Israel. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez, tá? Então essa carta aqui, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que aqueles que são salvos não devem se gloriar, né? O que é se gloriar acima daqueles que não são salvos ainda? Nós não devemos nos achar melhor, não devemos nos achar mais poderosos, não devemos nos achar mais especiais, né? Nós não devemos nos achar santos, né? Os únicos que obtiveram o direito da salvação. Não, por quê?
Porque da mesma forma que o Senhor nos enxertou na videira verdadeira, que é Jesus, nós não tínhamos o direito. Mas ainda assim o Senhor nos enxertou na videira verdadeira, que é Jesus. Da mesma maneira que Ele fez isso, Ele também pode enxertar outras vidas que não conhecem Ele ainda, ou que conhecem, mas por algum motivo ainda não servem a Ele, né? E a experiência que eu tive, né, que fala basicamente a respeito disso daqui, foi recente, foi nesse mês de janeiro. Agora nós estamos no início de fevereiro, e em janeiro eu decidi dar um tempo de gravar as ministrações, né, porque eu queria ajustar o meu foco para o Senhor. Então eu dei um tempo de gravar as ministrações, não me recordo se foram 14, 15 ou 20 dias. Mas eu fiquei um tempo sem gravar as ministrações, porque eu queria saber do Senhor se o que eu estava fazendo, Ele estava aprovando, se eu estava fazendo a obra dEle da maneira que agrada a Ele, né? Porque como eu já falei aqui em outras ministrações, a obra é do Senhor, então nós devemos consultar a Ele para saber se nós estamos fazendo a obra dEle de maneira correta. Se nós estamos fazendo a obra dele da maneira que ele se agrada, que ele se alegra e que ele fica feliz com a maneira que nós estamos fazendo a obra dele. Então eu me retirei um tempo, né, e aguardei a resposta do Senhor, né, para que o Senhor me direcionasse a fazer a obra dele da maneira que ele quer que eu faça, porque a obra é dele. Né? Por mais que a responsabilidade de executar a obra e o chamado seja meu, a obra é dele. Então eu preciso perguntar para o Senhor como Ele quer que eu faça, de que maneira Ele quer que eu faça, se da maneira que eu estou fazendo Ele está se alegrando ou não, né? E eu fiquei esses dias sem gravar as ministrações, né? E o Senhor, Ele me respondeu durante uma semana, né? Ele me mostrou tudo aquilo que Ele queria que eu fizesse, né? Que, inclusive, lá atrás, quando Ele me chamou e me revelou o propósito que Ele já tinha para mim, quando Ele me chamou e me falou o que Ele queria que eu fizesse, foram as mesmas coisas que Ele confirmou, né? Que Ele confirmou para mim nessa semana em que eu fiz uma pausa de gravar as ministrações. E o Senhor me deu uma experiência também no mês de janeiro, para que eu pudesse ver e entender com meus próprios olhos do que Ele estava falando, né? E eu conheci uma moça no mês de janeiro. É basicamente isso daqui que eu li para vocês em Romanos 11, a partir do versículo 11, né? Durante muito tempo, eu me reconciliei com o Senhor com 17 anos, agora eu estou com 21. Com os meus 19 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, me deu alguns dons espirituais, né, durante o batismo. Logo em seguida, eu me batizei nas águas, o Espírito Santo me batizou no fogo antes de eu me batizar nas águas. Quando eu fui me batizar nas águas, o Senhor já tinha me batizado, me selado com o Espírito Santo. E conforme o meu tempo, que eu ia vivendo ali o meu processo de deserto com o Senhor, né, que Ele estava me preparando para começar a iniciar a obra dEle, eu comecei, meus amados, a cometer um grave erro que o apóstolo Tiago fala na sua carta, né? Eu comecei a me achar extremamente religiosa, e todos aqueles que não servissem ou confessassem o nome de Cristo, né? Para mim, na minha percepção, na minha visão, eu tinha preconceito com essas pessoas. Então, se a pessoa não servisse a Cristo, se a pessoa não acreditasse em Deus, se a pessoa escolhesse, preferisse viver outros caminhos que não fossem o caminho da verdade do Senhor, eu condenava e julgava terrivelmente essa pessoa, sem conhecer a história dela, sem conhecer o porquê dela não querer servir ao Senhor, sem conhecer o que foi feito a ela, como foi feito, quais feridas aquela pessoa carrega. E eu estava cometendo um erro gravíssimo, né? Eu criei, meus amados, um preconceito tão grande contra o que hoje em dia nós chamamos gentios, porque hoje em dia a definição de gentil é todo aquele que não serve ao Senhor, né? Que a gente tem o costume de hoje em dia chamar de ímpio, né? Porém, a definição de gentil hoje em dia é essa: todo aquele que não confessa, não conhece e não serve ao Senhor Jesus Cristo, né? Como Salvador e Senhor. E eu tinha um preconceito terrível contra essas pessoas, né?
eu falava, ai, Deus me livre, ai, que horrível, ai, que terror. E julgava, né? E tinha um preconceito muito terrível. Mas como o Senhor é maravilhoso em tudo que faz, Ele mostrou na minha cara, diante dos meus olhos, que eu não devo ser assim, que eu não devo pensar assim, que eu não devo julgar assim, que eu não devo enxergar as pessoas, os gentios, né, as ovelhas perdidas, porque também são ovelhas do Senhor Jesus, tá? Só que existem ovelhas que ainda não foram agregadas ao rebanho, como o Senhor Jesus fala no Evangelho de João. Existem ainda ovelhas que não foram agregadas ao meu rebanho, mas que futuramente serão agregadas. Então essas pessoas que hoje em dia não servem ao Senhor e não seguem os seus caminhos, essas pessoas também são ovelhas. Só que elas são ovelhas que ainda não foram agregadas ao rebanho. Porque existem ovelhas dispersas, existem ovelhas que ainda não foram agregadas ao rebanho, e existem ovelhas que estão no rebanho, mas que estão pouquíssimas hoje em dia estão sendo criadas da maneira que o Senhor Jesus deseja que sejam criadas, já que as ovelhas são deles, e a maioria está sendo enganadas por doutrinas mentirosas da carne, doutrinas falsas, e estão sendo mortas espiritualmente, né? Não estão recebendo o alimento espiritual devido, não estão recebendo a direção espiritual devida, mas isso é coisa para o Senhor Jesus resolver, porque da mesma maneira que as ovelhas pertencem ao Senhor Jesus, Ele vai cobrar a prestação de contas para cada ovelha dele, que deveria estar sendo cuidada, mas não está. Então, meus irmãos, como o Senhor Jesus ele é maravilhoso em tudo que Ele faz, né? Deus, Ele mostrou para mim que eu não devo ter o menor preconceito com essas pessoas. Porque da mesma maneira que quando eu vivia no mundo, da mesma maneira que quando eu não seguia, não obedecia aos caminhos do Senhor, e ainda assim Ele me enxertou na videira verdadeira por meio da graça e da misericórdia dEle, assim Ele também quer fazer na vida de outras pessoas, principalmente na vida de pessoas que seguem outras religiões. Mas não sai desse vídeo ainda, que eu vou explicar aqui o que o Senhor me permitiu passar, né? O problema da religião são os homens. O problema da religião é o ser humano. Por quê? Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o problema dos seres humanos é o quê? Seguir religião. É seguir mais aquilo que os líderes religiosos falam do que a própria palavra e do que a voz do Senhor, né? E isso gera uma frustração terrível para todas as pessoas que se matam de dedicar, que gastam anos da vida, gastam recursos financeiros, anos da vida, querendo agradar e enaltecer líderes religiosos, ao invés de querer agradar e seguir a palavra do Senhor e agradar a Deus. Então essas pessoas se frustram. Por quê? Porque colocou as suas expectativas no homem. E os homens que seguem religiões, né, que no caso são, como eu falei que eu estava me sentindo uma pessoa extremamente religiosa, e quando eu via e conhecia outras pessoas que não serviam a Deus ou que serviam outras religiões, que tinham outras crenças, eu já condenava automaticamente. Mas o Senhor arrancou isso de mim e glória a Deus por isso, né? Eu digo que eu tinha a venda do preconceito diante dos meus olhos, né? E isso, meus amados, isso é uma coisa horrível, tá? Porque nós devemos, o que o Senhor Jesus mais nos ensinou é amar, independente de quem seja, independente do que tenha feito, independente do que siga, mas o que o Senhor Jesus nos ensina é amar, né? Tanto que no livro de Coríntios aqui, na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar acerca do amor, que ele diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua
e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Então o apóstolo Paulo já começa aqui no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo: mesmo que você fale em línguas, mesmo que você fale em línguas, mesmo que você tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, tenha o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom da palavra do conhecimento, e não tiver amor, você é como um sino que ressoa e um prato que tine. O que significa isso? Que você só faz barulho e está vazio por dentro. É exatamente isso que significa, meus amados. Então, eu estava dessa maneira, tá? Porque do que adianta? 1 Coríntios capítulo 13, do que adianta você falar em línguas, você ter dom de profecia, você ter dom de cura, você ter dom de visão, você ter dom de palavra do conhecimento, dom de ensino, até ter a fé mais edificada ao ponto de conseguir mover uma montanha com a sua fé. Mas se você não tiver amor, você vai ser apenas uma caixa barulhenta. Só vai fazer barulho por fora, mas vai estar completamente vazio por dentro, né? E, meus amados, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por quê? Logo depois do Senhor começar a me responder o que Ele queria que eu fizesse, como Ele queria que eu fizesse e qual obra Ele me chamou para fazer, que Ele foi bem específico, né, confirmando tudo aquilo que Ele já tinha falado comigo quando eu tinha lá meus 19 anos, né, 18 para 19, o Senhor me deu uma experiência que em janeiro, no final de janeiro, eu conheci uma moça, tá? Prestem atenção, eu conheci uma moça. E ela, eu tenho isso, eu não sei porquê, mas todo lugar que eu chego, absolutamente todo lugar que eu chego, eu sento e eu fico quietinha no meu canto, aparece uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, senta do meu lado e começa a me contar a vida dela todinha, do início ao fim, né? E eu costumo ser uma boa ouvinte, né? Então, eu presto atenção, né? Se a pessoa pedir algum conselho, eu dou, se não pedir, eu não dou, só presto atenção naquilo que a pessoa está me contando, né? Isso aconteceu comigo novamente, como sempre acontece. Eu posso estar em qualquer lugar, no postinho, na padaria, na farmácia, e no cinema, no shopping. Se eu sentar e ficar sozinha, vai vir uma pessoa, vai sentar do meu lado, vai começar a contar a vida dela inteira, né? Principalmente senhoras idosas, elas têm o costume de fazer muito isso quando eu estou em algum lugar sozinha. Então eu conheci uma moça que aconteceu isso, eu estava lá, quietinha no meu canto, e essa moça se aproximou de mim e começou a puxar assunto comigo. Só que, meus amados, eu tenho o dom de discernimento, pela misericórdia, pela graça do Senhor, eu já identifiquei que aquela moça ali não servia ao Senhor, mas servia a outros lados, né? Que no passado eu também dava muito lucro para esses outros lados, mas pela misericórdia e para a glória do Senhor, o Senhor me resgatou, e hoje eu dou benefício e lucro para o reino dos céus. Então, eu já identifiquei que aquela moça servia a outros lados. E aí, começou a querer aparecer dentro de mim novamente aquele preconceito, né? De condenar e julgar as pessoas por causa da religião que elas seguem, né? Mas é como se o Espírito Santo colocasse eu exatamente naquele lugar ali para eu ficar calada, quieta, escutando e aprendendo com essa moça que eu conheci. Não vou falar o nome dela aqui por respeito, mas eu conheci essa moça. E ela começou a me falar da vida dela. E detalhe, antes de conhecer essa moça, enquanto eu ainda estava orando ao Senhor, eu estava reclamando para o Senhor. Por quê? Porque como o Senhor é o meu melhor amigo e é o meu pai, e é o meu tudo, então eu tenho o costume de desabafar com ele. E eu estava desabafando, reclamando ao Senhor a respeito de algumas coisas financeiras que eu queria, mas ainda não tinha chegado nas minhas mãos, né? E pronto, aí eu conheci essa moça. E ela se aproximou de mim e começou a contar, né, sobre a vida dela, né, sobre o filho dela, sobre o namorado dela. E aí ela chegou na parte de falar sobre a religião dela. E ela me falou. Só que, meus amados, quando ela me falou da religião dela, eu confesso que internamente eu queria julgar e queria como se eu quisesse condenar ela, mas detalhe, nós não temos o poder de condenar ninguém, porque nós não somos o justo juiz. Quem é o justo juiz é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos condenar e nem julgar ninguém. Quando essa
moça me falou que ela era espírita, né? Compartilhou comigo o nome de todas as entidades que ela serve e que ela compartilha o corpo dela, inclusive, né? Ela compartilhou comigo os nomes das entidades e eu fiquei somente quietinha, calada, escutando e ouvindo. Por quê? Porque através da vida dessa moça, Deus queria me ensinar que eu devo amar as pessoas independente se elas estão enxertadas na videira verdadeira ou não. Exatamente o que está escrito aqui em Romanos 11, versículo 11, né? E essa moça começou a falar comigo. E ela começou a me explicar. Porque, meus amados, eu cheguei a ficar indignada. Eu cheguei a ficar indignada porque, simplesmente, a respeito da vida pessoal dela, claro que eu não vou expor aqui, mas basicamente, a vida da mulher é toda travada, mas toda travada. Financeiramente, travado e escasso. Vida familiar, travado, contenda e escassez. Vida amorosa, travada, contenda e escassez. Eu comecei a ficar indignada com aquilo porque eu falei assim, meu Deus, o que essa mulher está fazendo nessa religião se a vida dela tá toda travada de cima a baixo? A mulher me contava acerca da vida financeira dela, uma escassez terrível. A vida da familiar, o relacionamento com o filho dela, terrível. Meus amados, não tinha uma coisa boa que aquela mulher me falasse acerca da vida dela, era só desgraça. Ela não me contava uma coisa boa a respeito da vida dela. Só que detalhe, a mulher essa moça é de extremo caráter. É uma moça que não é vulgar, tá? E isso eu vejo o contraste, Deus me mostrou o contraste, né? De muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, servindo ao Senhor, que têm títulos e cargos, estão envergonhando o evangelho do Senhor por causa da sua maneira de se portar, de falar, né? E de levar a sua vida, porque não dão um bom testemunho. Tem uma vida vergonhosa, uma vida que envergonha o nome do Senhor, né? É descredibilizado, porque é mentiroso, é fofoqueiro, é falso, é caloteiro, é vulgar, anda quase pelada na rua, né? E Deus me mostrou que o caráter dessa mulher, meus amados, a mulher tinha caráter. A mulher não gosta de ficar devendo ninguém, não gosta de usar roupa curta nem transparente, não gosta de chamar a atenção de outros homens que não seja o companheiro dela. Era uma mulher de extremo caráter. E eu fiquei pensando com o Senhor, meu Deus, o que essa mulher está fazendo nessa religião, servindo quem ela serve, se a vida dela é toda travada, é toda terrível. Não, ela não me contou nada de bom até agora, mas eu tô escutando, calada, não contei pra ela. Não contei pra ela que eu sou cristã, né? Até porque o Espírito Santo no momento me deu uma estratégia. Porque se eu falasse pra essa moça, e eu não sabia disso ainda, eu fiquei sabendo depois, mas se eu falasse pra essa moça que eu era crente ou cristã, a mulher ia fugir, né? Porque já teve experiências terríveis com os cristãos que ao invés de amar, né, ao invés de acolher, ao invés de demonstrar o amor de Cristo, martiriza, crucifica e apedreja, como eu estava fazendo no passado. Então eu fiquei calada escutando. Foi aí quando de repente ela me contou, eu já tentei sair, né? Eu já tentei sair dessa religião, já tentei sair da minha religião, né? Só que eu fui muito cobrada e não deu certo, eu tive que voltar. Porque eu fui muito castigada, eu fui muito cobrada. Aí ela falou assim, quem entra nessa religião, né? Quem entra nessa religião não pode mais sair. Porque se sair, a vida vira toda de cabeça para baixo e a pessoa nunca mais consegue fazer nada e não consegue sair. E eu fiquei só calada, escutando. Foi aí que ela começou a falar o porquê, né? E aí o porquê foi o quê? É medo, meus amados? Não. É um detalhe que eu vou falar aqui agora, que nós deveríamos ter, mas nós não estamos tendo como cristãos e servos do Senhor. É por causa do amor e do acolhimento que ela recebe lá dentro. Quando ela começou a me contar, meus irmãos, quando essa moça começou a me contar que toda vez que ela precisa de ajuda, o pai de santo dela ajuda ela. Toda vez que ela precisa desabafar, a mãe de santo abraça ela, sabe, acolhe ela, é como se fosse um pai e uma mãe de verdade, demonstra amor, não julga, não critica, não martiriza ela, mas procura ajudar.
e apoia ela a todos os momentos quando ela está precisando de alguma coisa, apoia, ajuda, abraça, né? Socorre ela nos momentos que ela mais estava precisando, meus amados. E sabe o que a maioria dos crentes faz com uma pessoa dessa? Já chega apontando o dedo, falando que vai pro inferno, já chega falando que é do diabo, que é do demônio. E detalhe, essa moça que faz parte dessa religião, ela me explicou e ela me contou, né, que ela não sabe, irmãos, ela não sabe que o que ela está fazendo é errado, tá? E muitas pessoas que não servem ao Senhor Jesus não sabem de verdade que o que elas estão fazendo é errado e que leva à condenação da alma delas. Por quê? Foi ensinado pra ela, lá dentro, né? Foi ensinado pra essa moça que ela precisa fazer isso pra ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, pra curar as pessoas que estão doentes e pra evoluir os espíritos que querem crescer, que foi ensinado pra ela, que são espíritos de luz e não espíritos de trevas. Então, outra coisa que nós cristãos precisamos estar cientes e manifestar mais ainda o amor é o quê? Essas pessoas não sabem que estão fazendo coisa errada. A maioria, tá? A maioria não sabe. A maioria acredita que estão fazendo bem e que estão ajudando os outros a evoluir espiritualmente, tá? E a maioria também não sabe que os espíritos e as entidades que elas servem são de trevas e não de luz, porque eles se apresentam como espíritos de luz que querem se fortalecer e crescer espiritualmente, e essas pessoas acreditam. Ou seja, ela é uma moça que Deus foi me mostrando, meus irmãos, que ela tem um coração extremamente bom, ela é uma mulher de caráter, ela ajuda quem precisa, ela tira do dela para ajudar quem não tem nada. Só que ela é extremamente ingênua. Ela não sabe que o que ela está fazendo leva à condenação. Ela não sabe que o que ela está fazendo é errado, né? E o que acontece? O Espírito Santo me deu estratégias para lidar com essa moça. Por quê? Meus amados, Jesus nos chamou para levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Mas detalhe, nem todos aqueles que estão nas trevas vão saber que eles estão nas trevas. Por quê? Porque aqueles que ela serve se identificam para ela como seres de luz e ela acredita que são seres de luz. Ela não sabe que está fazendo mal, né? Ela não sabe que está travando a vida das pessoas. Ela não sabe que está separando casais que Deus uniu. Ela não sabe, né, que ela está fazendo algo que é pecado e que está levando a alma dela para condenação. Ela não sabe que essas entidades que ela serve estão travando a vida amorosa dela, a vida financeira, a vida familiar, está deixando ela numa escassez terrível, né? Está acabando com a saúde dela. Ela não sabe, meus amados, ela não sabe. E assim como essa moça não sabe, muitas pessoas também não sabem. E detalhe, lembram-se que eu estava falando que eu estava reclamando com Deus? Quando eu conheci essa mulher, foi como se o Espírito Santo me desse um baita de um tapa na minha cara para eu acordar e tomar vergonha na minha cara. Por quê? Deus supre todas as minhas necessidades e glória a Deus por isso. Deus me veste, me alimenta, cuida do meu cabelo, Deus cuida da minha aparência, Deus me dá absolutamente tudo, Deus me mima como se eu fosse uma criança. Deus supre todas as minhas necessidades e não deixa faltar nada, absolutamente nada. E quando eu vi que essa moça estava com a vida toda absolutamente travada, com ausência e escassez de várias coisas, mas ainda assim ela tinha gratidão. Olha só, meus amados, a mulher tinha gratidão. Mesmo assim, mesmo na escassez, mesmo com a vida toda travada, mesmo com a vida toda enrolada, a mulher tinha gratidão, uma coisa que eu não estava tendo na hora. A mulher tinha gratidão, meus amados, e eu com tudo na minha casinha, e eu não tava tendo a gratidão que aquela mulher que quase nada. Meus amados, quando essa moça me falou assim, eu ando muito, eu só ando a pé, porque não tem dinheiro de pagar passagem e não tem condição de comprar um carro. Então ela anda a pé e anda muito, tipo, muito que eu estou falando é mais de 9 km por dia. É uma andada, bem andada mesmo. Ela anda muito, todos os lugares que ela precisa ir, resolver, ela anda. Meus amados, quando ela me falou isso, e eu me lembrei lá de trás, quando eu vivia na escassez e na miséria, e eu andava, e quando eu tinha uma bicicleta, o pneu estourava, a bicicleta quebrava, eu tinha que ficar andando a pé,
E eu me lembrei dessa época, e eu me lembrei de hoje, que eu nem preciso andar, meus amados. Eu nem preciso andar, não preciso nem locomover minhas pernas para chegar até os locais, né? Eu só sento no banco e vou tranquilamente até chegar lá, procuro estacionamento e glória a Deus por isso. Eu estava sendo extremamente ingrata. Ingrata ao Senhor. Por quê? Essa moça, ela anda muito porque ela não tem condições de pagar passagem e nem de comprar um carro. E eu, meus amados, eu andando no ar-condicionado geladinho, sabe? Sem precisar mexer minhas perninhas, bem tranquila, com ar-condicionado, com água, com tudo que Deus me deu à minha disposição, eu estava sendo ingrata, achando pouco e achando que Deus estava deixando faltar as coisas para mim. Vejam se pode uma coisa dessa. E outras coisas que Deus me ensinou também, né? A respeito da fidelidade, da prudência, né? De que realmente religião não define caráter, porque essa mulher, ela tem muito caráter, tá? E eu vi o contraste assim, porque muitas meninas e muitas mulheres que seguem ao Senhor hoje em dia, que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que estão dentro das igrejas, em cima dos altares, que fazem parte do ministério de louvor, que fazem parte do ministério de intercessão, que são missionárias, não tem caráter nenhum. Se você dá mole com o seu marido dentro da igreja, a mulher vai e rouba, tá? Não tem o mínimo de caráter e não tem o mínimo de pudor. Anda como se o corpo fosse um pedaço de bife, mostrando o corpo para todo mundo, detalhe, dentro da igreja. E diz que serve ao Senhor, enquanto essa pessoa, que é de outra religião, serve a outro mestre, né, a outro senhor. Ela tem caráter, ela tem pudor, ela tem um coração bom, ela é honesta, tá, meus amados? Vocês entendem que religião não define caráter? Religião não define caráter. E Deus quebrou essa falsa crença que eu tinha, essa venda do preconceito que eu tinha, de achar, né? E o Espírito Santo também me deu estratégias para lidar com ela. Porque, como eu falei antes aqui, quando a gente fala que é crente, que é cristão, para algumas pessoas, as pessoas fogem, ficam com medo. Por quê? Ah, ficar com medo porque você é cheio de Deus? Não, meus amados. Ficar com medo porque os cristãos que era para amar, para acolher, para apoiar e para ajudar, já condenou, apontou o dedo na pessoa, falando que ela ia queimar no inferno, falando que ela estava servindo a demônio, falando que ela era endemoniada, falando que ela estava com coisa no corpo. Então, a pessoa não teve amor e sabedoria nenhuma para tratar com uma alma que deve ser agregada ao rebanho de Jesus. Porque, como o próprio Senhor Jesus falou, existem ainda outras ovelhas que precisam ser agregadas ao meu rebanho. E quem tem que agregar essas outras ovelhas? A gente, eu, você, todo mundo, não importa quem seja. Não importa se a ovelha que precisa ser agregada no rebanho de Jesus é traficante, é espírita, é mentiroso, é agiota, é ladrão, é viciado, é bêbado. Não importa, nós temos a obrigação de agregar essas ovelhas ao rebanho do Senhor como amor e sabedoria. Eu vou ler 1 Coríntios 13 de novo, porque eu quero que isso fique gravado na mente de vocês. E na minha também. Meus amados, o amor, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor é o maior de todos os dons e é o caminho excelente. Então, meus amados, não adianta você falar em línguas e não ter amor. Não adianta você expulsar demônio e não ter amor. Inclusive, tá? Para as pessoas que são da área de libertação há muito tempo, já tem um conhecimento aprofundado, sabe que existem castas de demônio que só saem através do amor, tá? Espírito de mágoa, espírito de inveja, espírito de ira, espírito de remorso, só sai com amor, tá? Se a gente não fizer a mediação da pessoa que foi ferida para aquele que feriu ela, e houver ali o perdão e a restauração do amor entre um e outro, o demônio não sai, tá? Não sai. Ou finge que sai, ou dá uma saidinha e volta 7 vezes pior na vida da pessoa, tá? Então, meus amados, o amor é aquilo que nós mais precisamos ter. Porque no versículo 1 tá escrito aqui que se a gente fala a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, a gente vai ser como um sino que ressoa. O que significa? Só faz barulho. E hoje em dia é o que mais tem, né, meus amados?
Hoje em dia o que mais tem é gente que só faz barulho, que só pula, só grita, só fala em língua, só bate palma, só rodopia, mas tá vazio por dentro. Tá vazio de unção de Deus e tá vazio de amor, tá? Então nós precisamos entender, meus amados, que para resgatar certas almas, que para alcançar certas vidas, principalmente vidas que estão machucadas, principalmente vidas que estão feridas, e detalhe, vidas que estão sendo enganadas, mas não sabem que estão sendo enganadas, nós precisamos de amor. Por quê, meus amados? Aconteceu uma experiência comigo quando eu tinha lá os meus 17 anos. Antes de eu me reconciliar com o Senhor, eu usava piercing, né? E o que acontece? Pela falta de amor de uma pessoa, pela falta de amor... Desculpa, eu só tava vendo se tá gravando, que eu não consegui identificar, mas eu acredito que esteja. Pela falta de amor de uma pessoa, meus amados, eu me revoltei demais. Ah, tá gravando, sim. Eu me revoltei demais, irmãos, eu me revoltei demais. Já vou encerrar aqui que tá ficando grande. Eu me revoltei demais porque eu tinha 17 anos, eu estava visitando uma igreja, né, que futuramente, pouco tempo depois, menos de um mês depois, foi a igreja que Deus usou para me libertar, para me reconciliar, para me salvar, né, e para mudar completamente o meu interior e para me curar da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico que eu vivia, né? Porque ali eu recebi muito amor, ali eu recebi muito carinho, de verdade. Os líderes dali, o pastor, a esposa dele, né, todo mundo, as filhas deles, todo mundo transbordava amor, acolhia, ajudava, né? Que é algo que, infelizmente, hoje em dia está faltando em muitas igrejas, meus irmãos. Porque muitas igrejas hoje em dia estão mais preocupadas em encher os bancos, em deixar os bancos lotados, mas não se preocupam em oferecer amor para aqueles que estão precisando, né? Aí tem gente morrendo dentro da igreja, mas não quer dar amor, né? Então, meus irmãos, pela falta de amor, isso aconteceu comigo quando eu tinha 17, antes de eu me reconciliar, eu usava piercing. Eu fui visitar essa igreja de piercing, só que o piercing começou a irritar o meu nariz, né, no septo, na verdade. Eu tenho um furo até hoje, mas eu esqueço. Eu só lembro quando eu vou falar sobre isso, mas eu esqueço, porque o furo no septo é permanente, ele não fecha mais. É aquele furinho aqui que fica igual um porquinho de argola. Esse furo não fecha mais, ele é permanente. E eu usava piercing aqui, né, nesse furinho. E eu fui visitar essa igreja. Só que eu tirei porque tava me incomodando. E veio uma irmã sem sabedoria nenhuma, né? Uma irmã da igreja, se eu não me engano ela era diaconisa. E ela veio, essa irmã da igreja, pra falar acerca do piercing que eu estava usando, meus amados. Mas detalhe, eu estava com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, completamente revoltada. Não queria saber de nada nem de ninguém. Tá? E essa moça veio sem sabedoria nenhuma e o mais importante de tudo, sem amor nenhum falar. Então, ela pegou, meus amados, isso daqui é coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente faz isso, tá? E ao invés da gente aproximar a pessoa de Jesus, a gente joga a pessoa lá no mundo e mata a alma dela e condena a vida dela, tá? Então ela pegou o piercing assim e falou assim, olha... isso daqui é do diabo, isso daqui é pacto, isso daqui que você tá fazendo, que não sei o que. E meus amados, e eu confesso que eu fiquei extremamente revoltada, porque ela não soube falar, ela não teve sabedoria no falar e ela não manifestou amor nenhum, né? Ela só falou que era do demônio, que era pacto, que quem fura piercing vai pro inferno, que não sei o que. Eu entendo hoje em dia, eu entendo que a intenção dela era me alertar de que aquilo era errado. Mas a maneira com que ela fez só fez o motivo contrário. Porque eu fiquei com mais raiva, eu fiquei mais revoltada e pronto, eu não quis saber mais de igreja. Eu não quis saber mais. Eu fiquei com vontade de não voltar mais lá. E eu não voltei durante algum tempo, né? Então, meus amados, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar com o novo convertido, com pessoas que não servem ao Senhor, com pessoas que são de outras religiões, porque se a gente não falar com amor e se a gente não falar com sabedoria, essas pessoas ficam revoltadas, feridas e nunca mais querem pisar o pé na igreja nem saber de Jesus, tá? Que foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Hoje eu entendo que a intenção dela foi boa, ela só tava querendo me alertar
de que aquilo me fazia, não agradava ao Senhor, de que aquilo realmente traz danos espirituais, só que a forma com que ela falou não foi sábia e não teve amor. Tanto que depois de um mês, quando o Espírito Santo já estava trabalhando na minha libertação, eu senti vontade de tirar o piercing e nunca mais coloquei desde então. E de várias outras coisas que o Senhor Jesus me libertou, né? Práticas, vícios que eu tinha, meu mau caratismo que eu tinha também, que só o sangue de Jesus, né? E várias outras coisas que o Senhor Jesus me libertou e me transformou. Então, meus amados, não precisou ninguém chegar em mim, apontar o dedo na minha cara e falar: ah, esse piercing é do inferno, vai te mandar pro inferno. Ah, esse piercing não é de Deus, que não sei o quê. Meus irmãos, quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, eu senti vontade de tirar e eu nunca mais coloquei. Quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, eu senti vontade de parar de tomar os remédios que eu tomava e nunca mais tomei. Eu senti vontade de parar de usar roupa curta, transparente e que deixava tudo à mostra, e ninguém precisou falar nada comigo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava completando a boa obra em mim, tá? Então nós precisamos ter o cuidado, nós precisamos ser vigilantes a alcançar a vida de pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus. Porque essas pessoas podem ser feridas, machucadas, se a gente não tratar elas com sabedoria e com amor, tá? E então eu estou intercedendo e orando pela vida dessa moça, né? Eu entendo, o Senhor Jesus me fez entender que o motivo dela estar nessa religião e nessa prática que ela está é porque lá dentro ela conseguiu ser acolhida, ela é amada, tá? Ninguém condena ela, ninguém aponta o dedo pra cara dela falando que ela vai pro inferno, pelo contrário, lá dentro as pessoas amam ela, dão carinho, dão ajuda, dão atenção, e eu entendo porque o Senhor Jesus me fez entender que esse é o motivo dela estar lá. Mas em contrapartida, a gente sabe, né, que Satanás vem pra matar, roubar e destruir, e a vida dessa moça está toda travada, e o inferno tem roubado muitas coisas dela, né? Então estou orando, intercedendo pela vida dessa moça. Não vou me manifestar porque Deus não mandou falar pra ela que eu sirvo ao Senhor, que eu sou cristã. O Espírito Santo me deu uma estratégia diferente para lidar com ela, para que a luz da verdade alcance a vida dela sem que eu precise falar que eu sou evangélica, cristã, crente. Enfim, meus amados, como eu falei, a religião ela foi criada pelo homem, tá? Jesus não criou nenhuma religião. Vamos entender aquela passagem que o Senhor Jesus fala para o apóstolo Pedro, que é sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus Cristo edificou uma igreja. Sabe qual é a definição de igreja na palavra do Senhor? Vamos lá. Definição de igreja na palavra do Senhor. Somos nós, como o apóstolo Paulo fala, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é composta por seus membros. E os seus membros não podem trabalhar sem a união um dos outros. Como o apóstolo Paulo fala, a mão não pode trabalhar sem o olho, o pé não pode caminhar sem o joelho, um ouvido não pode trabalhar sem uma boca, um nariz não pode trabalhar sem o corpo. Então, meus amados, a fundação de igreja que Cristo fundou foi uma igreja noiva de Cristo, que é composta por membros. Porque, detalhe, Jesus não vai vir buscar religião nenhuma. Jesus não vai vir buscar denominação nenhuma. Jesus vai vir buscar pessoas. Jesus vai vir buscar pessoas que são fiéis a Ele, que se entregam a Ele em espírito e verdade, que obedecem a Ele e seguem a sua palavra e os seus mandamentos, tá? É claro que os templos, estão lá no livro de Jeremias e Salmos, os templos foram construídos e edificados por mãos humanas. Em Crônicas, quando Salomão edificou o primeiro templo do Senhor em Jerusalém. O templo, ele foi construído e edificado por mãos humanas para, finalidade do templo, cultuar ao Senhor Deus, exaltando e adorando o nome dele. 2, viver em comunhão e harmonia com os irmãos na congregação. E 3, como em Atos dos Apóstolos, perseverar em oração, né?
e na ajuda, no apoio dos membros ali dentro, tá? Mas deixando bem claro aqui pra vocês, tá? Jesus Cristo não vai vir buscar templo nenhum. Jesus não vai vir buscar denominação nenhuma, tá? Fiquem sabendo que todo aquele que confessar, crer, vai ser salvo e vai subir. Então, inclusive, meus amados, tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas que não vão subir, tá? Muita gente que está dentro da igreja que não vai subir. Se Jesus voltasse agora, eu acredito que 60% dos crentes, principalmente evangélico, ia ficar na terra. Por quê? Porque se vendeu aos prazeres da carne, se vendeu ao engano, à mentira, se vendeu à soberba, ao dinheiro, aos luxos, à lascívia, tá? Então, Jesus é tão misericordioso que ele vai precisar limpar, aperfeiçoar e reorganizar a igreja dele aqui na terra. E lembre-se, quando eu falo igreja, eu estou falando na noiva de Cristo em conjunto. Pessoas que reunidamente são consideradas a noiva de Cristo, porque Jesus não vai vir buscar templo nenhum, os templos vão ficar, tá? O templo não vai subir, não. O templo não vai subir. Jesus não vai chegar batendo de porta de igreja em igreja, perguntar, vim aqui buscar vocês, meus servos fiéis. Não. Não é assim que funciona, tá? Se assim funcionasse, a palavra do Senhor não diria que nós somos o templo do Espírito Santo, tá? E outra, Jesus não vai buscar denominação nenhuma, tá? Então, é muito provável que, inclusive, Jesus já contou parábolas falando a respeito disso, né? A parábola do grande banquete de casamento. Os servos do rei que estava fazendo ali o banquete, convidava eles, todo mundo deu desculpa, meus irmãos. E é o que a gente está vivendo. Todo mundo deu desculpa. Ai, Senhor, eu não vou poder ir não, porque eu acabei de comprar uma casa, eu tenho que ficar aqui cuidando da minha casa. Eu tenho que ficar usufruindo aqui. Ai, Senhor, eu não vou poder não, porque eu acabei de casar, vou ter que ficar aproveitando aqui meu casamento aqui com meu esposo, com a minha... Ou quem é homem com a minha esposa. Então o Senhor Jesus, ele já contou uma parábola sobre isso. Os servos dele vão dar cada desculpa. Aí o que ele faz na parábola do banquete do casamento? Ele manda chamar os aleijados, né, os coxos, os moradores de rua, as prostitutas, meus irmãos, todo mundo, os publicanos. Por quê? Porque eles imediatamente vão, correndo. Jesus chama e eles largam tudo para trás e vai. Nem olha para o lado, não olha para o outro, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para casa, não olha para carro, não olha para filho, não olha para filho, para dinheiro. Larga tudo e segue a Jesus. E é a respeito disso que o Senhor Jesus conta essa parábola do banquete de casamento. Porque nos últimos tempos, que a gente já está iniciando, já estamos vivendo o início dos últimos tempos, muitas pessoas vão dar desculpas, vão se apegar e se agarrar nas coisas materiais dessa terra. Ao invés de subir, crente que vai subir, olha, acredita tanto que vai subir. Meu Deus, só porque tem um cargo, só porque está em cima do altar, só porque dirige uma igreja. Olha, só o sangue de Jesus, né? E o Senhor Jesus conta nessa parábola que essas pessoas vão se apegar tanto nos bens materiais que elas vão ficar na terra. E quem não tem nada vai subir. Os publicanos vão, morador de rua vai, coxo vai, cego vai. Todo mundo que é rejeitado, condenado pela sociedade, vai subir. Por quê, meus amados? Porque quando Jesus chama eles não querem nem saber. Eles saem correndo, vai voado na frente e quer Jesus. E é isso, meus amados. Eles renunciam muito mais do que nós, tá? Essas pessoas renunciam, estão verdadeiramente dispostas a largar tudo para obter a salvação e para alcançar a graça do Senhor Jesus, tá? Então, que nós devemos nos lembrar e tirar dos nossos olhos, em nome de Jesus, essa venda de preconceito com a religião dos outros. Porque Jesus não é religião, meus amados. É claro que, meus amados, nós precisamos entender o seguinte, né? Entendam o seguinte. Satanás é o pai da mentira e do engano. Ou seja, ele engana e mente para essas pessoas pensarem na cabecinha e no coração delas que elas estão fazendo coisas boas, coisas agradáveis e que estão servindo um anjo de luz. Vocês não se lembram que aqui nas cartas de Paulo ele fala que Satanás pode se transverter de anjo de luz se ele quiser? Pedro também fala isso, se eu não me engano.
a carta de Pedro. Então nós precisamos entender que essas pessoas estão sendo enganadas. Elas não conhecem a verdade. E elas não fazem por mal. Pelo menos a maioria, tá? Tem pessoa que sabe. Tem pessoa... A maioria não sabe. E a maioria está sendo enganada. Mas tem uma minoria que sabe que é errado. Sabe que danifica a vida do outro. Sabe a quem está servindo, porque já viu com seus próprios olhos. Mas ainda assim quer continuar servindo. Por quê? Porque foi dado um certo poder espiritual para essas pessoas que elas não querem abrir mão desses poderes espirituais. Por quê? Porque o ego, o orgulho e a soberba de se sentir poderoso ao ponto de querer de poder fazer algo contra a vida do outro cresceu tão fortemente na pessoa que ela não quer mais largar isso, tá? Eu já conheci muitas pessoas assim que realmente sente uma sensação de poder. Realmente, meus amados, Satanás dá uma sensação de poder, né? Ele dá a sensação de poder, ele dá a sensação de controle, ele dá a sensação de imortabilidade, tá? Ele dá a sensação pra pessoa de que ela nunca vai morrer. Eu digo isso por experiência própria, pelo meu passado. Mas é tudo mentira e tudo engano, porque o homem é perecível, o homem é fraco. Nós, seres humanos, fomos feitos do barro e vamos voltar ao pó. Tá? A única coisa no nosso corpo que não se decompõe são os nossos ossos. Agora o restante vira tudo pó, literalmente, tá? Se vocês forem ver exumação de ossos, vão ver que toda a nossa matéria é orgânica, feita de carne, sangue, tendões, né? Tudo isso, fibras, músculos, se deteriora e vira terra, literalmente vira terra, tá? Então, meus amados, vamos exercitar o amor, porque sem amor não adianta nada. A gente é só uma lata vazia, que quando sacode, bate, faz muito barulho, mas é vazio por dentro. Então vamos ter o amor para tratar o nosso próximo. Vamos ter amor para levar o evangelho para aqueles que não conhecem ao Senhor. Vamos ter amor para agregar ao rebanho de Cristo aquelas ovelhas que ainda não foram agregadas, tá? Mas tudo isso é necessário amor. E não é pouco amor, é muito, muito amor, tá, meus amados? Detalhe. Amar o próximo é um mandamento, tá? Não fiquem vocês achando que quem não amar o próximo vai entrar no céu, porque não é assim que funciona não, tá? Tá bom, meus amados? Amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento. Como a ti mesmo. Primeiro você se ama, depois você ama seu próximo. Da maneira que Cristo nos ama, perdoando, com paciência, com compaixão, com misericórdia, né? Mas não fique achando que você não precisa amar o próximo, porque você é obrigado e obrigada a amar o seu próximo, porque tá aqui, ó. Tá aqui, meus amados. Tá? Então, que essa palavra possa servir de conserto para nós, que nós venhamos verdadeiramente a trabalhar o amor e a buscar o amor, né? Para compartilhar com todos aqueles que necessitam. Tá, meus amados? Essa palavra está escrita em Romanos 11, versículo 11. E acerca do amor, 1 Coríntios, capítulo 13, tá? A paz do Senhor e Deus abençoe a todos.